Olá, queridos amigos. Então, muito obrigada por estarmos aqui reunidos. Muito obrigada a todos que nos assistem pela presença, pela atenção. O tema de hoje, então, é planejamento reencarnatório e maternidade. Então, nós selecionamos algumas coisas aqui e já de início eu queria dar algumas referências, algumas indicações para quem desejar depois aprofundar no assunto do planejamento familiar, da família, da paternidade, da maternidade, da responsabilidade em relação aos filhos e de tantas e tantas coisas que se desdobram desse tema. Nós vamos utilizar aqui hoje o Livro dos Espíritos, que é a base da maior parte dos nossos comentários, mas também queríamos indicar o próprio livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, que nós lemos um pequeno trechinho no início, e também o livro Constelação Familiar, do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Existem várias outras obras, existe uma obra que nós não utilizamos para a palestra de hoje, mas que também tem bastante coisa sobre o tema, que é o livro Missionários da Luz, ou melhor, a gente até vai citar uma coisa desse livro Missionários da Luz, mas a gente não extraiu tantas coisas de lá, mas é muito interessante para esse tema, do Espírito André Luiz, como também o livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel. Então anotem aí, quem quiser depois pesquisar, aprofundar, porque é impossível em 50 minutos encerrar um tema tão importante. Para começo de conversa, quando a gente vai no Livro dos Espíritos, existem algumas questões que a gente consegue entender melhor como se dá esse mecanismo da reencarnação, que é uma lei de Deus. Então, é muito importante a gente entender que quando a gente está falando de lei de Deus, de lei divina, tanto uma lei natural, uma lei da física, uma lei da química, quanto uma lei moral, ela não deixa de acontecer, de se efetivar pelo fato de nós acreditarmos ou não acreditarmos naquilo. Então, se eu acredito que existe, se eu tenho consciência que existe a lei da gravidade, eu estou sob a ação da lei da gravidade. Mas se eu também não acredito, eu falo, que lei da gravidade? Que nada, isso aí é conversa, isso não existe. Eu continuo sob a ação da lei da gravidade. Então, a reencarnação é uma lei. Quer tenhamos consciência de que reencarnamos, de que estamos numa experiência, numa peregrinação pela Terra, de que somos espíritos em verdade, num corpo material. Quer tenhamos consciência disso ou não, nós não deixaremos de reencarnar pela negação disso. Ou seja, aquelas pessoas que seja porque já tiveram contato com essa informação e negam, ou seja pelo fato de realmente não terem tido acesso a esse tipo de informação, e acreditem, essas pessoas existem. Outro dia mesmo eu conversava com uma pessoa que mora na Suíça, que nasceu lá, viveu a vida inteira lá, e que não teve nenhum tipo de base religiosa na família, nem do pai, nem da mãe, nem dos avós, nem de ninguém, não tem referência religiosa. Então, para essa pessoa, qualquer tema relacionado à religião ou à espiritualidade, reencarnação, é uma grande novidade. Essa pessoa teve ali parâmetros de comportamento, de educação, de ética, mas coisas que pra gente, por exemplo, aqui no Brasil, praticamente todo mundo já ouviu falar de reencarnação. Eu imagino que aqui a pessoa pode até confundir um pouco o conceito com outros conceitos, mas alguma noção disso culturalmente há de se ter. Mas existem pessoas que não têm noção disso, existem pessoas no mundo que não têm noção disso. E essa pessoa que não tem noção disso, ou que tem noção disso, mas diz mentira, tudo papo furado, invenção, ela vai reencarnar, ela vai desencarnar, ela vai reencarnar do mesmo jeito. Isso é uma coisa que eu acho importante. Então não é a gente que é espírita ou os espiritualistas tão somente que irão reencarnar. Trata-se de uma lei de Deus. E no Livro dos Espíritos nós temos inúmeras questões que vão abordar esse tema. Quem quiser, inclusive,
tanto pode pegar o seu livro dos Espíritos, como pode ir na Kardecpédia, coloca lá no Google Kardecpédia. É um material incrível, organizado pelo Cosme Massa e por outros trabalhadores envolvidos, e você pode digitar lá reencarnação e você vai ter um arsenal, um material gigantesco de todas as vezes que aparece essa palavra, não apenas no Livro dos Espíritos, mas nas revistas espíritas e em toda a obra de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Eu separei aqui uma questão dentre várias que eu poderia ter escolhido de O Livro dos Espíritos, que é a 259. Allan Kardec pergunta assim: do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Ou seja, numa questão anterior, os espíritos responderam que antes de reencarnar, nós temos a possibilidade de escolher o gênero de provas. E também existem algumas questões aqui espalhadas que vão deixar claro que essa escolha do gênero de provas, com um pouco mais de detalhes ou um pouco menos de detalhes, está atrelado à própria possibilidade do espírito de fazer essa escolha. Então, se você tem uma criança, um adolescente e um adulto, cada um vai poder fazer escolha conforme o seu grau de maturidade, de desenvolvimento. Espiritualmente, nós podemos também ser crianças, adolescentes rebeldes ou adultos. Depende do grau de maturidade, de consciência desperta em que estejamos espiritualmente. Então, para alguns seres, às vezes mesmo por ignorância, não quer dizer que quando a gente fala de um ser que não está muito desenvolvido, a gente costuma associar a maldade, a gente já acha que é um ser mau. Não é disso que se trata. Muitas vezes a gente não pode participar dessa escolha do gênero de provas por imaturidade, por ignorância, por não termos ainda compreendido direito qual o objetivo realmente da reencarnação, o que vai ser bom para mim. Então, conforme o grau de maturidade, a gente poderá participar mais, menos ou não participar. E aí existirão sempre benfeitores espirituais. Aqui no Livro dos Espíritos, os espíritos falam como Deus suprindo essa necessidade. Mas nós sabemos que Deus se utiliza para a obra da sua criação daqueles seres, daqueles co-criadores em plano maior ou em plano menor. Ou seja, nós temos o nosso anjo protetor, o nosso espírito protetor, anjo da guarda, como queiramos chamar. Nós temos espíritos familiares que também nos ajudam nessas escolhas, tentando compreender o que a gente já tem capacidade, o que vai valer a pena. Porque, gente, antes mesmo de ler a resposta, olha só, tem situações que a gente precisa resgatar, mas que o grau de aproveitamento ainda não vai ser satisfatório. É como se a gente fosse imaginar aquele filho que ainda está tão imaturo, que se você colocar ele na experiência, em teste, ele não tem maturidade, ele vai se complicar ainda mais. Então, às vezes, nessa escolha, não é avaliado apenas, olha, fez isso, vai ter que pagar aquilo. Você errou disso, você tem que resgatar aquilo. A gente observa na literatura espírita, e eu gosto muito de dar como exemplo Ivone do Amaral Pereira, quando a gente estuda os romances que retratam ali a sua vida nas voragens do pecado, Dramas da Bretanha, O Cavaleiro de Númières, o que a gente percebe ali? Ali consta a história dela, né, espiritual, de algumas das suas reencarnações passadas. E o que a gente vai perceber? Que mesmo no caso dela, que teve equívocos, deslizes considerados muito graves, porque ela cometeu suicídio por mais de uma ocasião, não houve um resgate imediato de tudo o que ela havia feito. Numa primeira existência, ela foi responsável indiretamente pela morte de pessoas, um enredo
que só lendo o livro para a gente ter dimensão do que aconteceu, ela se enrolou muito, se complicou bastante, mas na hora de fazer o planejamento, o que é levado em consideração também? E por isso, se a gente não tem um grau de maturidade ainda para dar conta disso, a gente precisa de uma orientação, de uma assessoria, a gente precisa de um coaching espiritual para nos ajudar a dizer assim, olha só, isso aqui ainda não vai ter um aproveitamento. Então vamos caminhar um pouquinho mais? Vamos angariar algumas virtudes, ou melhor, desenvolver um pouco mais algumas virtudes para que ali na frente você possa resgatar isso que está aqui atrás. É como se a gente estivesse falando da parábola do joio e do trigo. Às vezes até, quando a gente está com consciência um pouquinho mais desperta, quando a gente percebe que é aqui na experiência terrena que a gente tem que aproveitar que a gente está sendo testado e que passa tão rápido que a gente poderia ter aproveitado tão mais. Quando a gente já está com esse nível de consciência, a gente volta e se participa do planejamento, a gente quer aproveitar o tempo, a gente fica até afobado. E aí o que a espiritualidade fala pra gente? Olha só, você pode se complicar mais, um pouquinho de calma, porque talvez mais pra frente seja o momento ideal de arrancar o joio, de extirpar a má semente. Porque por enquanto está tudo tão misturado como na parábola, que se a gente for arrancar o joio agora, se a gente for tirar essas dificuldades que você está passando agora, esses valores, essas distorções, você vai acabar arrancando virtude também, arrancando trigo. Então, o que a gente quer dizer aqui, antes de ler a questão de O Livro dos Espíritos? Que são inúmeras variáveis que são levadas em consideração durante um planejamento reencarnatório. Mas qual que é a pergunta que a gente leu aqui? Tendo em vista que podemos participar diretamente ou não, mas que há um planejamento e que é um planejamento do gênero de provas que passaremos aqui, Kardec pergunta, então vamos lá, então tudo de provação, de dificuldade, né? Todas as tretas que eu estou experimentando na minha vida, eu pedi tudo isso, eu participei desse planejamento, tenho certeza. E olha que resposta interessante dos espíritos. Todas, não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Então, quando a gente fala em planejamento reencarnatório, nós estamos falando em delinear alguns aspectos da trajetória.
eu gosto muito de pensar numa viagem. Eu, por exemplo, já viajei bastante. Quando eu fui, inclusive, a Tupaciguara, eu estava vindo de Corumbá, Mato Grosso do Sul, aqui para o Rio de Janeiro. Fui lá em Uberaba, Uberlândia, até chegar aqui. Então, foi muita estrada. Eu não tinha como saber tudo que eu encontraria pelo caminho. E a gente, inclusive, escolheu deixar algumas coisas combinadas, algumas coisas delineadas, como hotel e tal, e outras coisas a gente foi encontrando pelo caminho, o restaurante que ia parar, onde ia fazer um lanche. Então, a depender das necessidades espirituais, algumas coisas são delineadas, às vezes que área que essa pessoa vai estudar, que área mais ou menos que ela vai trabalhar. A depender da sua necessidade espiritual, não necessariamente vai escolher aquele trabalho, ela vai trabalhar naquela empresa, mas uma área, porque tudo depende se que tipo de experiência aquela pessoa precisa ter. Se é mais do aspecto intelectual, se é mais do aspecto manual, o que vai ser trabalhado. Quando a gente planeja uma reencarnação, gente, não é como se fosse um jogo em que você simplesmente tem que passar de fases. Não, então o que importa é chegar lá, encontrar tais pessoas, trabalhar em tal lugar, casar com fulano, ter tantos filhos. Isso, a gente às vezes se confunde, porque a gente fala assim, então se eu planejei isso, eu vou ter que ficar nisso como se fosse uma prisão. E a gente perde de vista qual que é o objetivo da reencarnação, qual que é o objetivo do planejamento. Então o objetivo não é simplesmente você sair ticando. Já fiz isso do planejamento, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Não é um checklist, mas é o aproveitamento no caminho. Não é você simplesmente chegar e falar, olha, tô aqui com a minha listinha do planejamento, fiz tudo que estava aqui pelo caminho e pronto, sou completista. Não é simples assim. Por quê? Porque, acima de tudo, o que a gente veio fazer aqui, pessoal? A gente veio aprender. Nós estamos num curso intensivo de purificação espiritual. Então, se eu encontro quem eu vim encontrar, se eu caso com quem eu vim casar, se eu tenho os filhos que eu vim ter, se eu trabalho no que eu vim para trabalhar, mas se eu não estou aproveitando simplesmente nada dessas experiências, se eu estou, por exemplo, naquele casamento de 50 anos, que eu estou assim, ai meu Deus do céu, acaba logo essa encarnação que eu não estou aguentando esse casamento, quero mudar de marido na próxima, urgente. Então, sabe o que está acontecendo? Eu continuo com grilhões, com algemas, amarrada àquela pessoa que eu quero tanto me libertar. Porque se eu estou convivendo com aquela pessoa, tem algo que eu preciso, acima de tudo, aprender daquela convivência. E estar casado, simplesmente manter um status social de casamento, não garante o aproveitamento da experiência. Vocês entendem o que eu quero fazer? O que eu quero dizer? A coisa mais profunda. A avaliação não é superficial como aqui na Terra, de você vai no seu trabalho, você bate o ponto que foi no trabalho, de repente você está ali enrolando aquelas horas todas, matando a hora para acabar o trabalho, pronto, fiz minha parte. Na reencarnação não é simples assim. Existe o aproveitamento da experiência. Quando nós vamos reencarnar, nós fazemos combinados. Cada um ali está disposto a fazer a sua parte para ter um aproveitamento, para perdoar, para aprender a amar, para aprender a orientar, para transformar-se espiritualmente. Então, seja no trabalho, seja no aspecto da vida que for, o que a gente precisa pensar? Não é simplesmente se eu encontrei quem eu tinha que encontrar, se eu fui onde eu tinha que ir. Isso é o aspecto exterior. Mas como eu lido com as pessoas? Como está o perdão? Como estão as relações? Será que eu estou numa convivência como se eu estivesse numa prisão? Ou será que eu estou dignificando, aproveitando realmente as experiências? É isso que a gente veio fazer em essência. Melhorar as relações na família, com as pessoas próximas, com as pessoas que vamos encontrar no trabalho, que às vezes já foram da família. É isso que a gente precisa essencialmente analisar. E agora entrando numa parte principal do tema de hoje, que é a maternidade.
dentre as muitas coisas que planejamos, existe a presença ou a ausência da maternidade. E aí eu poderia elencar motivos vários para essa presença ou para essa ausência. É muito importante a gente pensar que às vezes a gente reencarna e acha que sabe o que planejou. Eu, por exemplo, quando muito nova, eu falava assim, eu sinto que eu não vou ter filhos, que eu não vou casar, eu tinha muitas certezas. E às vezes, algumas certezas que nós temos na nossa juventude, na verdade, estão em nós como um medo daquilo que a gente já sabe que vai experimentar, porque espiritualmente a gente sabe o que vai experimentar, mas a gente, quando traz aquilo à consciência, vem na forma de medo, de negação, porque espiritualmente eu sei que aquilo vai se apresentar na minha vida, mas a nível consciencial eu não me recordo que eu sei. Então vem como um medo. E uma das experiências para mim que se apresentaram, eu casei cedo, por opção, ninguém me obrigou, porque algumas pessoas casavam cedo no passado, sendo obrigadas. E quando eu casei, eu mudei de ideia. Falei, não, se eu casei, eu vou ter filhos. E uma das experiências mais desafiadoras que eu tive foi exatamente a maternidade. Por ser uma maternidade muito difícil, muito complicada, eu sofri muito fisicamente durante a gestação. E nesse momento eu ficava muito pensando, como que foi esse planejamento? Será que essas dificuldades que eu estou passando são uma questão do espírito que está vindo? Ou são uma questão minha, do meu próprio corpo, da minha própria aceitação dessa maternidade? Porque tudo isso pode estar em jogo. Existe aquilo que a gente planeja e existe como a gente vai dar conta de responder àquele planejamento. Isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente. Então, um espírito que planeja vir, ele planejou. Ele planeja vir, ele planeja encontrar pessoas, ele quer aproveitar ao máximo aquela experiência para ser melhor. Mas, de que forma, na hora que a aproximação, que a concepção acontece, que os combinados se travaram e que a gestação vai se efetivar, de que forma aquele espírito vai responder a isso, é algo que não tem como ser previsto perfeitamente. Há uma expectativa, mas ele pode estar com muito medo, porque renascer dá muito medo. A gente acha que só a morte dá medo, é assustadora, mas da perspectiva do espírito desencarnado, renascer é assustador. Vide nosso lar, Dona Laura, apavorada, a avó de Lísias, apavorada porque ia reencarnar. Porque olha só, você está lá com a sua consciência desperta e de repente você vai voltar aqui sem lembrar direito das coisas, podendo se equivocar, cair naquelas mesmas cascas de banana. Então, algumas coisas que vão acontecer, inclusive durante a gestação, podem ter relação com esses receios do espírito. É importante, enquanto espíritas, que a gente tenha consciência de que é um desafio, de que não é fácil para o espírito reencarnante esse processo, de que a gente possa conversar com esse ser, acalmá-lo, para que ele se sinta mais seguro, para que ele sinta que a gente vai fazer a nossa parte. Eu gosto muito de falar da perspectiva do espírito. Imagina que você está se preparando para vir à Terra. O que você gostaria da perspectiva espiritual que a sua mãe fizesse por você? Em que aspectos você queria que ela te ajudasse a não cair de novo, a não derrapar de novo? Que coisas você gostaria de dizer para sua mãe? Olha, presta atenção naquela área dali, não me deixa derrapar. Olha, naquele aspecto da minha vida eu vou precisar muito da sua força, naquele outro muito do seu carinho. Então, o espírito que está em processo de reencarnação, que está na gestação, ele está com seus receios, muitas vezes inseguro, com os desafios que ele vai enfrentar. Às vezes os desafios estão no próprio ambiente familiar e ele ainda está com consciência disso. Cabe-nos, da perspectiva da maternidade e também da paternidade, assegurar a esse espírito que nós também estamos conscientes disso, que nós faremos a nossa parte,
que se a gente perceber que existe alguma dificuldade de relacionamento, que tem alguma coisa do passado que talvez a gente agora não lembre, que faremos o possível para aprender com essa relação aquilo que precisamos. Existe uma história no livro Missionários da Luz, que o André Luiz acompanha, de um espírito chamado Anacleta. E é bastante interessante a história desse espírito. Por quê? É uma mãe que numa encarnação pregressa passada, ela era casada com um homem, eles tinham muitos recursos, posses, né? Não tinha problema com dinheiro. E eles tiveram 4 filhos, 3 homens e uma mulher. E a Anacleta era um espírito muito abnegado, amoroso, sabe aquele estereótipo de mãezona, que faz tudo pelos filhos, que move montanhas pelos filhos. Ela era o próprio estereótipo de maternidade, o espírito Anacleta. Só que sabe o que aconteceu? Esses 4 espíritos precisavam de uma orientação firme, porque eles tinham uma tendência a não aproveitar muito bem a encarnação, a ficar só nos prazeres, só na vida boa. E com toda aquela amorosidade, com excesso de permissividade, o espírito Anacleta fez tudo o que os filhos queriam, todas as vontades. Ou seja, sem perceber, ela cortou as asas para os filhos não alçarem voos. Ela foi mantendo eles ali ao redorzinho dela, e ela suprindo tudo. Não, meu filho, pra que se preocupar? A gente tem tudo, não precisa correr atrás, não precisa trabalhar, aproveita, vai ser feliz. Então, os 4 filhos, e é interessante porque, nesse caso, o pai até que tentava, porque tem casos que os pais também não tentam não, mas nesse caso, o pai tentava, mas ela também cortava o pai. Não deixava o pai desempenhar o papel dele. Resultado, os filhos não aproveitaram muito bem a encarnação, voltaram à espiritualidade numa situação bem complicada. A Anacleta levou 30 anos na espiritualidade tentando resgatar esses filhos, e naquele momento em que André Luiz encontrou Anacleta, ela estava prestes a reencarnar, novamente sendo mãe desses 4 filhos, agora numa situação de limitação financeira, de pobreza, para que ela pudesse reconduzir esses filhos ao trabalho, à disciplina, de uma forma mais firme, tentando equilibrar aquele coração amoroso, a energia, a educação necessária, a disciplina, aos limites necessários no mundo, na ética, na moral. E ela estava apavorada de medo, porque ela achava que podia sucumbir de novo, que quando chegasse, estivesse ali perto dos filhos, ela podia acabar cedendo, podia acabar fazendo as vontades de novo. Então, olha como a coisa parece que é simples e não é. A gente planeja alguns aspectos, mas a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio vão às vezes desviando o caminho. E aí você poderia me perguntar, uma pergunta muito recorrente, Larissa, se há um planejamento desse gênero de provas e tipo assim, digamos que eu tô aqui, eu tô percebendo que o negócio já tá embolado. Algumas pessoas falam isso pra mim, me perguntam sobre isso. Eu sinto que o meu planejamento já fugiu daquela rota do GPS. Gente, o GPS, que é o GPS aqui tão limitado, vocês nunca se perderam na estrada? Eu já me perdi bastante. O que acontece quando a gente se perde? Recalculando a rota. Vocês acham que na espiritualidade a coisa é tão fechada, tão rígida, tão inflexível? De forma alguma. Enquanto a gente está aqui, é tempo de aproveitar a existência. Porque os aspectos materiais não são o que mais importa, gente. Vamos tirar isso da cabeça. O que mais importa é o aproveitamento da existência. É o quanto você amou, perdoou, aprendeu, se esforçou para ser alguém melhor. Se exatamente aquilo ali, ó, certinho, o checklist do que você tinha planejado, algumas coisas, e isso daqui eu achei que ia ser, não deu, recalcula a rota. A espiritualidade já percebeu que o negócio embolou e eles estão aí junto com você te ajudando a recalcular.
Não tem nada perdido, nunca as coisas estão perdidas. É sempre tempo de recomeçar, de reconstruir, de reaproveitar. Agora, se por exemplo esse recálculo de rota é por alguma relação que você achava que iria até o resto da vida e de repente o que você combinou de fazer você não deu conta, o que a outra pessoa combinou de fazer ela não deu conta, sabe o que é mais importante? É de que forma aquilo que vocês tinham planejado e agora não é daquela forma, de que forma que essa relação ficou? Permaneceu o respeito? Permaneceu o perdão? A tolerância? Porque a gente pode não estar junto e continuar numa relação amistosa, de respeito, de compreensão, especialmente se dessa relação vieram os filhos. Essa é a essência da coisa, porque tem muita gente aí achando que é simplesmente você ficar preso a aspectos, não, vou ter que ficar nesse emprego aqui eternamente. Gente, você não está dando conta? A gente está aqui para aproveitar, para aprender. O que você está aprendendo com essa experiência? E aí, quando a gente fala da maternidade, essa semana, foi até um dos motivos de querer fazer essa palestra, uma pessoa que eu gosto muito, da minha intimidade, falou assim comigo: Larissa, te confidenciar uma coisa. Eu acho que nessa altura da minha vida era para eu ter tido filhos. E eu acho que eu não tive, não é porque não estava planejado de ter. Eu acho que eu coloquei outras coisas na frente, o meu trabalho, o meu orgulho, a minha independência financeira, e fui postergando, e quando chegou o momento em que isso poderia acontecer, eu já não estava nem mais no casamento, eu já estava com uma idade em que não era possível. E então eu acho que acabou, né? Eu tô me sentindo agora assim, sabe, pra onde que eu vou? A pessoa me falou isso, né, assim, muito comovida e se sentindo muito perdida. E eu falei, e aí eu conversei com essa pessoa porque ela em outro momento já tinha falado comigo sobre a possibilidade de adoção, já que ela pensa na maternidade, mas nesse momento essa pessoa está desempregada. E ela falou, e como eu tô desempregada, sabe o que eu sinto? Como se tivesse cada vez mais distante essa possibilidade. O tempo vai passando, a idade vai chegando e até a adoção vai ficando tão distante. E aí eu pensei, o que eu poderia dizer para essa pessoa? E essa pessoa que me falou isso, ela só conviveu com a própria mãe até os 9 anos de idade. A mãe dela faleceu quando ela ainda era criança. E mudou muito a minha perspectiva sobre esse fato depois que eu tive filha. Porque antes de ter filha, a minha perspectiva sobre o tempo era uma e hoje é outra. Eu antes, quando conversava com essa pessoa que perdeu a mãe tão cedo, eu que tenho a minha mãe até hoje, né, no plano material, eu pensava assim, nossa, ela mal conviveu com a mãe, porque 9 anos é muito nova. Gente, a minha filha tem 3 anos e hoje eu penso muito diferente. Essa questão do tempo. Porque se eu voltasse para o plano espiritual hoje, eu tenho certeza absoluta que esses 3 anos que a minha filha pôde conviver comigo, esses 3 anos que ela teve uma mãe presente, de verdade, eu tenho plena consciência de que ela vai levar isso para sempre, mesmo que ela não lembre. Mas eu tenho plena consciência do grande impacto de ter uma mãe durante 3 anos, do investimento de amor que ela recebeu durante esses 3 anos. Então, alguém que conviveu com a mãe por 9 anos, ela pode não lembrar de tantas coisas, mas ela teve muito investimento de amor. Se foi uma mãe presente, se houve esse investimento de amor, e nesse caso houve, ela recebeu já muita coisa, o suficiente para prosseguir. E uma referência de amor inigualável, que é esse investimento. Então, partindo disso, eu falei para essa pessoa assim, digamos que você resolva, só tenha condições de adotar alguém como faz parte dos seus planos aos 60 anos.
que lá com 60 anos, então digamos daqui a 10 anos, no caso dessa pessoa, é que você tenha um trabalho e que você possa fazer isso. E digamos que a sua expectativa de vida, que a gente não tem como saber qual é, por mais que isso esteja nas diretrizes do nosso planejamento, a gente não lembra, mas digamos que você só tenha condições de viver por mais 10 anos no plano material. Ainda assim, essa pessoa, essa criança, esse adolescente, a gente não sabe a idade que será, terá recebido um investimento de amor por 10 anos. Gente, quem já experimentou o amor de uma figura maternal, tenha sido a sua mãe ou não, sabe que 10 anos de amor é muita coisa. Então, quando a gente fala em planejamento, as coisas nunca estão fechadas. As coisas nunca estão perdidas, é sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de investir no amor, de acreditar que enquanto a gente está aqui, a gente tem o que fazer. Então, que história é essa de eu tenho 50 anos e tá tudo perdido e eu sinto que eu não fiz? Não, faz agora. Faz agora, começa agora. Eu tenho uma figura muito querida na minha vida que foi meu evangelizador. Eu, inclusive, acho que ele tinha que escrever um livro sobre a história dele, que é Tio Edilton, lá em Salvador. E ele, pra vocês terem ideia de quem ele é uma pessoa que conviveu com a irmã Dulce. Ele é médico, ele conviveu com a irmã Dulce, lá em Salvador. Aí, hoje em dia, ele mora lá na Mansão do Caminho, ele convive com o Divaldo. Ele passa como um anônimo, ninguém vê ele em foto, ninguém vê ele em nada. Mas é um ser, assim, incrível, Tio Edilton. Se vocês forem um dia na Mansão do Caminho, vocês não vão provavelmente nem conhecer ele. E é uma das pessoas mais incríveis de lá. Imagina só, ele se dedicou a vida toda à medicina e à religião. A evangelização, a palestra. Na comunidade de Pau da Lima, todo mundo conhece ele, porque ele atende Deus e o mundo de graça. E quando ele já estava com praticamente 60 anos, na época eu ainda morava em Salvador, e a gente fazia um trabalho de visita a uma instituição que acolhe crianças com deficiência física e mental chamada Lar Vida. E tinha uma criança lá que ninguém se aproximava, ele ficava amarrado num pano assim com fralda, num berço, já era uma criança grande, provavelmente na época a gente já supunha que era um caso de autismo, mas ele se machucava, ele arrancava o cabelo, ele pegava as fezes e passava em tudo, então as pessoas não sabiam como lidar com ele. Os próprios profissionais da instituição não sabiam como lidar. Eu mesmo, na época, estava na faculdade de psicologia, eu ficava apavorada, passava ao largo, me afastava. Tio Edilton começou, durante essas visitas que nós fazíamos, a se dedicar integralmente àquela criança. Ele saía de lá com a blusa rasgada, com o cabelo todo desgrenhado, mas toda segunda-feira, quando a gente ia lá, ele se dedicava. Tio Edilton, nessa época, já tinha mais de 60 anos ou 60 anos, não sei ao certo. Isso já tem muito mais de 10 anos, uns 12, 13, 14 anos. Gente, hoje, aquela criança que se chama Danilo é filho adotivo de Tio Edilton. Ele registrou a criança, ele tirou a criança de lá, ele alugou uma casa, pagou uma cuidadora enquanto ele trabalha, a cuidadora cuida de Danilo. E hoje Danilo, mesmo com limitações, ele teve uma evolução que ninguém acredita. Ele passou a andar, que ele não andava, ele consegue falar algumas palavras. Vocês têm noção de como a nossa reencarnação é dinâmica? Talvez aos 60 anos, alguém que já tinha uma vida dedicada a servir ao próximo, a obras sociais, à medicina, talvez ele imaginasse assim, é isso daqui. É daqui para agora algo mais calmo. E lá por volta dos 60 anos, ele é como se ele reiniciasse a encarnação, porque ele adota uma criança, alguém que nunca casou, e ele passa a investir todo o seu amor, toda a sua energia àquela criança que ninguém acreditava, que ninguém passava perto. Por que eu quero dizer isso? Porque eu não sei qual que é a sua realidade. Eu não sei se você tem filhos ou se você não tem. Eu não sei quais são as escolhas que você fez na sua vida.
E quando você estudar sobre planejamento reencarnatório, eu não quero que você pense que as coisas estão fechadas, que está tudo perdido, que está tudo acabado, que aquilo que você achou lá no seu idealismo juvenil que você faria, você não fez e agora para onde que você vai? O que você vai fazer? Gente, é sempre tempo de recomeçar. Porque inclusive se nós somos seres peregrinos, se nós estamos aqui, passando por uma experiência, a gente volta para o plano espiritual, vê o que a gente avançou e retorna, então até o último dia dessa existência, o que eu puder aproveitar, o que eu puder aprender, o aspecto moral que eu puder burilar, eu estou já angariando, avançando para estar melhor na próxima. Nunca, nunca, nunca é tempo de ficar parado esperando a morte chegar. Eu acho bastante interessante quando eu vejo pessoas que têm já uma idade que a gente considera uma idade avançada, uma pessoa que tem 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, e que essa pessoa se predispõe a recomeçar uma carreira, a recomeçar uma família, porque da nossa perspectiva a gente pensa assim, nossa, essa pessoa ia fazendo o que aqui? Não, gente, a perspectiva da reencarnação deve ser essa. Se eu cumprir uma etapa, eu sempre posso recomeçar. Então, que carreira eu queria fazer de repente? O que eu queria estudar lá atrás e não foi possível? Então aproveita, é sempre tempo de aproveitar. Inclusive, eu gosto de lembrar no livro Nas Voragens do Pecado, que eu citei anteriormente do espírito Ivone do Amaral Pereira, me chama muita atenção um momento em que Charles, que é o benfeitor espiritual de Ivone, ele está relatando o que aconteceu com ela, quais eram as intenções. Ela estava muito revoltada porque a família dela tinha sido toda assassinada e eles eram protestantes. Na matança de São Bartolomeu, ela foi a única sobrevivente e ela era um espírito ainda muito imaturo. E o Charles fala que naquele momento em que ela quis revidar, quis se vingar, se ela naquele momento não se vingasse, aquilo mudaria a trajetória dela pelos próximos 200, 300, 400 anos. Pelas próximas encarnações. Então, por que isso é interessante? Porque quando a gente faz um planejamento, se eu vou ter filho, se eu vou casar, o que eu vou fazer, os aspectos, os gêneros, as diretrizes gerais da existência, existe a variável que nós sabemos e que a espiritualidade sabe também, do nosso momento evolutivo. A gente sabe que pode dar conta do que planejamos ou não. E o Emmanuel diz que há sempre uma chance no nosso estágio evolutivo de mais ou menos 60% de dar certo, da gente voltar como completista, conseguindo aprender o que a gente veio aprender naquela existência. Mas a chance de precisar recalcular a rota, pelo menos em alguns dos aspectos da existência, gente, ela existe sempre. Ela existe sempre. O meu pai, ele cresceu num orfanato espírita. Eu sou a última filha. Ele ficou viúvo, ele casou de novo, ele teve mais filhos, eu sou ali a raspa do tacho. E é muito interessante porque provavelmente quando eu planejei a minha reencarnação, quando eu estava lá na espiritualidade, eu estava observando todo aquele histórico dele numa instituição espírita e provavelmente o que eu combinei com ele tenha sido de que ele me levaria. Porque se ele veio de lá, se ele foi criado naquela instituição espírita e se eu tinha algum compromisso no espiritismo, então provavelmente a gente combinou, pai, você vai me levar e aí eu vou seguir o meu caminho, porque a gente faz combinados. Só que ele precisou recalcular a rota, ele teve as questões pessoais dele e quando eu fui crescendo, ele não era espírita e ele nem falava em espiritismo e ele nunca me levou naquela instituição e nem em nenhuma instituição espírita. Ele só dizia que acreditava em Deus. Mas Deus encontra caminhos onde nós sequer cogitamos.
E por outros caminhos, eu conheci aquela mesma instituição, eu conheci o movimento, eu conheci a doutrina espírita. E um dia eu falei para ele: pai, eu sou agora espírita. E ele: o quê? Porque ele nunca tinha me falado em espiritismo. Então, aquilo que é para ser, aquilo que foi combinado, para que a gente chegue onde precisa chegar, encontre as pessoas que a gente precisa encontrar, nós seremos atraídos àquelas circunstâncias, a espiritualidade vai nos ajudar. Agora, o que é o principal da gente observar? Seja no aspecto da maternidade, seja no aspecto da nossa existência individual, porque quando a gente fala em maternidade e paternidade, existe a responsabilidade que a gente tem com o planejamento reencarnatório de outra pessoa. Então, por exemplo, meu pai tinha combinado ali comigo, ele não deu conta de fazer. A espiritualidade encontrou outro caminho e depois eu que levei ele de volta lá para o centro. Ele não se tornou espírita nem nada, mas precisou voltar. Quando eu tenho uma filha, há uma responsabilidade minha em relação à condução desse ser que chega, que também vai precisar encontrar pessoas, que precisa ser por mim conduzido da melhor forma. Então, qual que é a minha proposta para o nosso estudo de hoje? Que ao invés da gente ficar pensando, será que eu tiquei, as etapas? Será que eu fiz tudo o que eu tinha para fazer? Que a gente se pergunte em cada lugar que a gente está, em cada convivência, se nós estamos fazendo o nosso melhor. Porque provavelmente você encontrou quem você precisava encontrar, provavelmente esses aspectos gerais se apresentaram à sua vida, mas o quanto você está aproveitando, usufruindo dos aprendizados destes encontros, dos aprendizados do caminho, porque um dia todos nós retornaremos. E quando a gente chegar à espiritualidade, como diz Allan Kardec na Revista Espírita, não perguntarão quantos livros nós lemos, não perguntarão quais os títulos que nós angariamos, e nem terá ninguém com um checklist para saber se a gente ticou tudo do planejamento reencarnatório. Mas o quanto nós fomos capazes de auxiliar, de servir no bem, de ser úteis às pessoas que estavam ao nosso redor, no trabalho, na família, de bem orientar os nossos filhos, ao mesmo tempo com gentileza, mas também sempre com firmeza, com energia e com amorosidade. O quanto nós fomos capazes de desenvolver dentro de nós o perdão, a indulgência, a tolerância. Em diretrizes gerais, nós planejamos inúmeras coisas, mas essencialmente o que nós planejamos foi aprender a ser cada dia melhores. E se tornar alguém melhor, nada mais é do que servir sempre mais do que ser servido, compreender sempre mais do que ser compreendido, perdoar sempre mais do que ser perdoado, amar sempre mais do que ser amado. As mães, estar na terra na experiência da maternidade é um curso intensivo de abnegação. As mães são convidadas por Deus a um compromisso com a eternidade, porque mesmo quando a gente desencarna, os vínculos da maternidade são tão fortes que nós vemos nas reuniões mediúnicas espíritos muitas vezes endurecidos dobrarem-se à oração ou a uma cantiga materna, daquela que muitas vezes foi mãe daquele espírito há muitas existências. Que nesse curso intensivo aqui na Terra, de abnegação, de entrega, de energia, de amorosidade, nós saibamos aproveitar os aprendizados, muito mais do que nos lamentar do que tenhamos feito ou deixado de fazer. Se a gente aproveitar a essência do ensino na nossa vida, na nossa vivência, aplicando tudo isso na nossa existência, com certeza voltaremos felizes,
com o aproveitamento dessa viagem. Quando a gente viaja de carro, não é simplesmente o lugar que a gente passou, o que a gente viu, mas as conversas que tivemos, as músicas que cantamos, as companhias que pudemos usufruir durante a trajetória. É disso também que se trata a nossa existência aqui na Terra e que saibamos aproveitar com muita consciência essa oportunidade da vida, da família, dos vínculos afetivos, que nas palavras do espírito Humberto de Campos, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Finalizando a nossa fala, há um poema que eu dedico às mães, de Alta de Souza, bem curtinho, que diz assim: para qualquer criatura, bons e maus, crentes e ateus, em qualquer parte do mundo, mãe é presença de Deus. Feliz Dia das Mães a todos, um grande abraço, que saibamos honrar todas as experiências que a reencarnação tem nos oportunizado. Grande abraço a todos.